Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal contando a história da Elisabeth Moss, que é uma das atrizes aí mais importantes da sua geração, uma atriz extremamente talentosa e é protagonista, né, de The Handmaid's Tale, uma série que eu falo muito aqui no canal, que, enfim, uma série maravilhosa. Lá no vídeo eu falei sobre ela estar ligada com a igreja Cientologia, né, que é uma igreja aí bastante polêmica, com várias coisas aí polêmicas envolvendo ela, e muita gente ficou curiosa para saber, né, um pouco mais sobre essa igreja e também sobre a Elisabeth Moss estar envolvida nela. E aqui eu decidi fazer esse vídeo sobre tudo isso, um pouquinho sobre a história da Cientologia e também sobre o envolvimento não só da Elisabeth Moss, como também de vários outros artistas. Mas antes, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Eu falo muito sobre filme, sobre série, sobre conteúdo aí da sétima arte. Claro, falo sobre The Handmaid's Tale. Eu vou deixar a playlist completa aqui com todos os vídeos sobre a série. Enfim, já deixa o like aí também que vai me ajudar bastante. Primeiro, para a gente entender o envolvimento da Elisabeth Moss com essa igreja da Cientologia, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre essa igreja, no que eles acreditam, como que ela surgiu. Ela foi fundada em 1954 por um escritor de ficção científica norte-americano chamado Lafayette Ron Hubbard. Basicamente, esse fundador acreditava que um ditador intergaláctico chamado Xenu trouxe para o planeta Terra bilhões de seres extraterrestres e acabou os explodindo em vulcões, fazendo com que os espíritos desses extraterrestres vagassem pela Terra atormentando os seres humanos. Não só isso, como também confundindo a cabeça dos seres humanos com uma espécie de realidade alternativa. E segundo ele, todos nós vivemos nessa outra realidade. E o objetivo da Cientologia nada mais é que o despertar do ser humano dessa cegueira espiritual, fazendo com que ele saia desse transe. Assim, eu não sou muito de julgar a religião dos outros, mas a gente já começa a ver que o cara era bastante viajadão. Ele primeiro era escritor de ficção científica e se tornou aí o criador de uma religião. Enfim, a igreja acredita que só a Cientologia é capaz de promover a paz mundial e acabar com a guerra e também o melhoramento do ser humano, fazendo com que ele evolua ainda enquanto vivo. Eu falo isso porque muitas crenças acreditam que o ser humano ele é capaz de evoluir apenas depois da sua morte, né? Quando ele atinge a luz e tudo mais. Já a Cientologia acredita que isso vai acontecer enquanto a pessoa está viva, ela vai conseguir essa plenitude, essa felicidade plena ainda viva. E a princípio ela surgiu como uma organização, era mais ou menos ali um grupo de pessoas bastante seleto que acreditavam e compartilhavam desses pensamentos. Só que aí começou a crescer e envolver muito dinheiro, e para fugir dos altos impostos dos Estados Unidos, eles decidiram fundar uma igreja, assim, né, não pagaria imposto. Eles só conseguiram isso apenas 40 anos depois da criação da Cientologia. Inclusive, uma das igrejas que eu acho que é a principal, ela é super famosa, sua fachada, porque ela é super imponente, grandona e tudo mais. E aí que começam algumas problemáticas dessa religião, porque ela é considerada uma religião muito elitista para pouquíssimas pessoas. Primeiro que para você entrar nela não é fácil, você precisa desembolsar de primeira $250 mil para investir na igreja. E uma vez que você está lá dentro, não é fácil você sair, afinal, você adquiriu muito conhecimento que pode ser, segundo a Cientologia, perigoso quando você sai dela. E a igreja é muito rígida em suas doutrinas e com seus devotos. Basicamente, as pessoas, né, os membros da Cientologia, não podem questionar muito ali as coisas que acontecem na igreja, principalmente se for de um cargo superior ao dele. E se esse membro desrespeita alguma regra, ele é mandado para uma espécie de campo para ele trabalhar e dormir pouquíssimo, como se fosse ali um escravo. Eles acreditam que tudo isso é uma forma de pagar os seus pecados. E foi mais ou menos ali nos anos 60 que a Cientologia decidiu recrutar celebridades para a igreja, a fim de promover ainda mais as suas crenças. Eles até criaram ali um centro de celebridade para acolher essas pessoas muito famosas. E nenhum caso de famoso entrando para a Cientologia é tão lembrado quanto o do Tom Cruise. Inclusive, muitas pessoas conheceram essa igreja por causa desse ator tão famoso. Algumas pessoas chamam até de a igreja do Tom Cruise. E foi em 1986 que o Tom Cruise teve o primeiro contato com essa igreja. Ele era casado com a Mimi
Rogers, que tinha o seu pai envolvido na Scientologia e acabou, né, convidando o Tom Cruise para ir lá conhecer. Ele a princípio era muito cético, ele não acreditava muito nas coisas, mas a igreja fez questão de conquistar o Tom Cruise, que na época estava bombando muito como ator. Eles achavam que o ator poderia dar muito mais visibilidade para a igreja, o que de fato aconteceu. Só que tudo mudou quando o Tom Cruise se apaixonou pela Nicole Kidman. Essa história é bastante longa e bastante conturbada, mas eu vou simplificar aqui. Eles se apaixonaram e acabaram se casando, só que a igreja da Scientologia não aprovava esse casamento. Primeiro que pelo fato da Nicole Kidman não ligar muito para a Scientologia, e segundo pelo fato dela ter um pai que é psicanalista, coisa que a Scientologia abomina. E foi nesse momento que o Tom Cruise teve que escolher entre a Scientologia e a Nicole Kidman e os seus filhos, afinal eles já tinham 2 filhos. Ele obviamente acabou escolhendo a sua família, só que a igreja deu um jeito de separar os dois. Basicamente eles fizeram uma lavagem cerebral no Tom Cruise e dizem que eles até ameaçaram divulgar algumas coisas muito problemáticas do Tom Cruise. Isso porque a igreja recolhe várias informações ali sobre essas pessoas famosas, justamente para ameaçar elas quando elas decidem sair. E eles conseguiram o que queriam, separaram o casal Tom Cruise e Nicole Kidman, fazendo até com que a Nicole Kidman perdesse a guarda dos seus filhos. Ela não teve muito contato com os filhos depois, que por sinal esses filhos entraram para a Scientologia e dizem que são membros até hoje. E aí depois do divórcio, a própria igreja tentou fazer um casamento arranjado entre o Tom Cruise e a atriz Kate Holmes, que não era da Scientologia. Eles acabaram se casando e tiveram uma filha, mas se separaram logo em seguida quando a Kate decidiu não expor a sua filha a essa igreja tão problemática. Ela ficou proibida de falar do seu ex-marido Tom Cruise e também da Scientologia por 5 anos, porque ela tinha assinado um contrato antes de casar. O fato é que a igreja usou muito a imagem do Tom Cruise para divulgar ainda mais, né, as suas crenças, e o Tom Cruise meio que saiu prejudicado por um tempo. Ele realmente, todas essas coisas afetaram ele, mas por outro lado, a sua carreira só deslanchou a partir dali. Ele conseguiu vários outros filmes muito famosos, e ele mesmo disse que isso foi fruto da Scientologia. Outro ator que também revelou abertamente ser membro da Scientologia é o John Travolta, que diz que antes de entrar para a igreja, ele estava em decadência, quase não conseguia trabalho, e logo após ele ter entrado, sua carreira voltou a decolar, e ele conseguiu fazer vários outros filmes aí que emplacaram. Além do mais, a igreja tem vários cursos para jovens atores para conseguir aí o sucesso, a felicidade plena e tudo mais. E agora voltando para Elizabeth Moss, a gente não sabe ali com muita clareza a relação dela com a Scientologia. O que sabemos é que ela cresceu na Scientologia, afinal a sua família já era membro antes mesmo dela nascer. E como eu falei lá no meu vídeo sobre a história dela, ela é bastante reservada na sua vida pessoal, então realmente é muito difícil tirar as coisas dela, mas em algumas entrevistas perguntaram para ela a relação dela com a Scientologia, em algumas ela desconversou, não quis responder, e outras ela falava que religião e política não se põe na mesa. Só que o curioso é que The Handmaid's Tale é justamente política e religião, né? Algo que está ali tão presente na personagem que ela interpreta. E para piorar, a Scientologia vem se envolvendo em várias polêmicas aí nos últimos anos, como por exemplo o fato de eles proibirem os seus membros de consumirem alguns tipos de jornais. Eles acham que vai ali doutrinar os seus membros e que não faz bem, então eles realmente proíbem que eles tenham acesso a certo tipo de informações. Além, claro, de algumas revelações machistas com relação à mulher e o papel dela na sociedade e também na igreja. E um dos últimos casos aí que chocou bastante gente foi de um membro da Scientologia, que é o Danny Masterson, acusado de estuprar 3 mulheres e pagar uma fiança de apenas $3 milhões para sair da cadeia. Inclusive, quando a série foi divulgada lá nos Estados Unidos, quando colocaram posters em Nova York, as pessoas picharam com as frases: "Condenem Danny Masterson" e "Scientologia estupra". Obviamente as pessoas ficaram indignadas com a Elizabeth Moss estar envolvida nessa igreja, sendo ela a protagonista de uma série que fala muito sobre esses abusos. Inclusive um fã da série questionou a Elizabeth Moss no Instagram, perguntando se o fato de ela estar em The Handmaid's Tale interpretando a June fez ela ter uma visão diferente da Scientologia. E por incrível que pareça, ela respondeu esse comentário. Ela falou que os boatos da Scientologia são todos falsos e que nem tudo é o que parece.
parece. Fora também que ela sempre fala que ela tenta tirar somente as coisas boas da religião e, obviamente, muita coisa que acontece ali ela não concorda. Mas o fato é que as pessoas ficaram bastante incomodadas e até mesmo frustradas com o fato da Elizabeth Moss, né, interpretar a June, que é uma personagem que sofre tanto essas repressões aí da igreja, do Estado e tudo mais, e na vida real pertencer, né, a uma igreja que realmente tem umas condutas muito estranhas. Só que, por outro lado, o fato da Elizabeth Moss estar ligada à Scientologia não significa necessariamente que ela é uma pessoa ruim, mas ao mesmo tempo eu entendo o choque das pessoas que realmente viam ela de uma outra forma. O fato é que a Scientologia só cresce, apesar de ser bastante elitista, de realmente só ter pessoas ricas e poderosas e famosas ali como membros, mas ela está crescendo aí, expandindo, estando em vários lugares do mundo, como por exemplo aqui no Brasil. Pelo que eu pesquisei, há 3 igrejas da Scientologia aqui no Brasil e as 3 ficam em São Paulo. Então é isso, gente. Como eu falei, a Elizabeth Moss é muito reservada, não dá pra pegar muita coisa aí da relação dela com a Scientologia. A gente sabe que ela é membro da Scientologia, mas enfim, tudo é um grande mistério, assim como as doutrinas da igreja. Eles sempre tentam ali abafar o caso e deixar tudo ali entre eles. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre tudo isso, se vocês já conheciam essa igreja, se vocês sabiam da Elizabeth Moss, o que vocês acham de ela estar nessa igreja, enfim, vamos conversar aqui embaixo. Deixa o like aí, como eu falei, que vai me ajudar muito, compartilha para geral que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima, tchau!